Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuando naqueles tutoriais que a Johanna vem fazendo com algumas dicas, né, nessa página da Lebre, do livro Christmas, Johanna Christmas, eu vou demonstrar para vocês hoje que ela faz uma demonstração também de como a gente pode fazer o sombreado no corpo da lebre. E depois ela usa uns tons de lilás, roxo e um tom de azul para as folhagens, conforme eu já comecei aqui para vocês verem que eu estou seguindo o tutorial da Johanna e vou demonstrar também como é que eu estou fazendo, ok? Então, como esta área da perninha, né, eu já fiz junto com ela, eu vou começar a partir de agora numa outra parte, ok? Então, para vocês ficarem mais confortáveis aqui, deixa eu ver o que melhora. Eu vou fazer essa outra patinha da lebre, ok? A Johanna dá como sugestão que a gente use 2 tons de cinza. Vocês sabem que eu não estou usando os lápis Ergosoft, porque eu não tenho, mas os meus Staedtler Carrà, que são os aquareláveis, têm a mesma numeração. Apesar dos meus lápis serem muito antigos, se vocês por acaso forem comprar, forem procurar, talvez vocês não encontrem com esses detalhes dos lápis, tá? Mas a Staedtler continua com a mesma linha Carrà, a mesma numeração, tá? E depois a Johanna faz algumas ressalvas, né? Alguns detalhezinhos com esse marcador. No caso dela, ela tá usando as canetas da Staedtler Ultra Fine, tá? Então, como é que ela começa aqui? Ela sugere que de base para esse sombreado seja colocado um tom de cinza, esse aqui o 80, tá? E a gente começa o colorido bem de leve na área que a gente vai fazer uma sombrinha. Segundo o que a gente tá, eu noto, né, que ela tá vindo com uma luz nessa região aqui, por isso essa parte um pouco mais clara, esse centro aqui um pouquinho mais clarinho, tá? Então, se ela vem com uma luz aqui, essa patinha tá atrás, essa daqui tá atrás, né? O peito aqui da lebre também ela cita no tutorial dela, que tá na parte de trás. Então, a gente começa fazendo esse sombreado clarinho, tá? Dando uma sensação de um pouco de volume, né? Nessa parte aqui que tá apoiada acho que no chão. Tá? Então, ela não se preocupa muito com esse colorido que ela tá fazendo, das direções, né? Das marcas de lápis. Apesar desses tutoriais serem sobre materiais para mistura, como o blender, como o uso do lápis aquarelado, tá? Mas nessa região que ela tá fazendo esse colorido novo aqui, né? Esse sombreado novo, ela não se preocupa com esses detalhes de direção dos riscos dos lápis, né? Vocês podem acompanhar, vendo que todo o sombreado que eu tô fazendo aqui, a primeira fase é bem clarinha, né? Como eu falei, essa área aqui eu vou deixar sem muita luz, então eu não vou nem passar esse sombreado nesse primeiro momento, tá? E aqui tem um pouquinho do cinza, nessa região também, ok? Depois que ela faz essa primeira camada, vamos passar para o outro lápis, tá? Que é o número 8, é um outro tom de cinza, não é o preto, é um cinza. E a Johanna recomenda que os lápis estejam sempre muito bem apontados, né? Que ela usa o apontador de mesa. Eu também tenho o meu apontador, que
que é de mesa, mas o meu tá... eu não deixo fixo, que eu uso como se fosse... é um apontador de manivela, depois eu mostro pra vocês, que já tem num outro vídeo meu. O meu apontador, que é uma vaquinha, tá? Acho que tá dando pra vocês acompanharem. Desculpa aqui essa tremida, vou diminuir um pouquinho. E assim a gente vai fazendo essa sombrinha na lebre, né? Depois todo esse sombreado a gente pode executar nessa área aqui dessas folhagens, né? Que dá uma sensação de volume aqui, tá? Então a Johanna faz exatamente esse sombreado aqui, né? A parte de trás aqui da patinha da lebre, nessa outra patinha de trás, aqui onde ela tá sentadinha. E claro que com mais tempo vocês façam um degradezinho, né? Chegando aqui, para ela ficar com uma sensação de volume. Eu tô escurecendo bastante aqui, porque como tem o rabinho da lebre aqui, eu vou deixar que ele realce um tom mais claro, mas essa parte, como a luz vem daqui, ela tem que ser mais escura, tá? E depois de feito todo esse trabalho aqui, com esse cinza um pouquinho mais escuro, eu vou mostrar para vocês as dicas que a Johanna tem dado, que eu acho isso muito interessante, muito bacana, que ela tá usando as canetas Fine Liner, como eu já falei para vocês, eu não tenho, então eu tô usando minha caneta Nanquim, eu uso a 005, porque eu acho mais delicada, tá? Então, o que a Johanna tá propondo? Que este sombreado seja reforçado com os pontinhos, né? O chamado pontilhismo. E ela ressalta que quanto mais próximo os pontinhos estiverem, mais escuro fica o sombreado. Vocês vejam que já dá uma realçada nessa sombrinha aqui, tá? Então, quando a gente quer fazer uma coisinha mais clara, a gente deixa os pontinhos mais afastados, não tão próximos, né? Vocês vejam que ela faz bem de longe, como ela fez aqui, né? Então, aqui eu vou pôr um pouquinho mais próximo, porque eu quero que realce mais essa parte aqui, na região que ela tá apoiada, tá? Vocês vejam que no próprio desenho dela já existe esses pontinhos, que é pra gente ter uma referência de sombra, tá? E isso é bastante interessante a Johanna colocar, porque é uma dica, né? Quanto mais próximos os pontinhos, vocês vejam que aqui tá claro, porque não tem um pontinho tão perto. Deixa eu aproximar para vocês terem. Deixa eu ver, acho que assim melhor, né? A gente consegue fazer essas sombras com a proximidade desses pontinhos. E essa técnica, gente, é o que acontece na linha que existe na arte, que é a arte do pontilhismo, né? Quanto mais próximos os pontinhos, mais sombra eles vão dando. E a gente vai fazendo mais longe, vai ficando uma sombrinha menor. Então, nessa região aqui que tem esse galinho, que ela chama esse emaranhado aqui, a gente pode fazer uma pequena sombrinha aqui. Aí aqui um pouquinho mais escuro, tá? E assim a gente vai fazer por todo o corpinho da lebre, dando essas sensações de volume e de brilho, tá? Depois que a Johanna fez toda essa área, eu vou deixar para vocês continuarem fazendo pela restante do colorido, tá? Eu volto nesse pontilhismo já já. Ela sugere que seja feito essa folhagem em tons de lilás,
tá? Aí ela tá usando quais os tons, conforme eu apresentei pra vocês. Ela usa estes 3 tons, essa numeração, que é um violeta, o lilás e um azul ultramar. Dá pra vocês verem aqui, tá? Porque ela tá deixando essa região das folhagens bem mais fria por causa desse fundo, né? Então ela até cita também que este azul que foi usado na aquarela aqui, ela vai colocar aqui nesses galinhos. Então ela pede para estar bem apontado o lápis e quando tiver próximo de alguma região aqui, deixar mais escuro, tá? E depois vai clareando para fazer o colorido com brilho, com sombra. Tá? Então, essas dicas que ela dá, né, da proximidade da folhinha nesse galinho, né, nesse emaranhado, deixa mais escurinho para realçar, né? Então, se eu tenho esses dois sentidos aqui, né, a gente pode deixar mais escurinho, que depois realça também. Aí ela volta com um outro tom, que é o lilás, tá? E ela parte, como todo degradê dela, ela sai de uma cor para começar a outra e deixar definido esse pedacinho, tá? Então são coisinhas sutis que a gente, quando faz um desenho, quando a gente faz um colorido, a gente tem que lembrar que na nossa mente cada área é um quadro. Então, se eu focar só nessa região aqui, ele vai ficar realçado como se fosse só ele o quadrinho, tá? Então, eu consigo, se eu quisesse, deixar só isso aqui, né? Para ter uma referência de como está todo o meu colorido, ok? Então, dando sequência, eu vou fazer mais esse pedacinho aqui das folhinhas. Tá? Que vocês vejam que eu saí do azul ultramar, passei pro violeta e agora eu tô deixando um sombreado mais clarinho. É o mesmo violeta, mas com a mão mais leve ele dá essa diferença dos tons. Agora eu parto para esse outro lilás aqui. Eu vou deixar a numeração aqui de referência para vocês. Tá? Então, vamos lá. Saindo aqui do lilás, eu passei ali para ver como é que ia ficar esse tom. E saindo dessa área aqui do lilás. Nas folhinhas, ela faz a mesma, o mesmo trabalho que ela fez nessa outra área aqui, né? Que ela deixa as beiradinhas e a proximidade do caule um pouquinho mais escuros, né? Então eu vou fazer essa daqui com vocês, que essa daqui eu fiz junto com ela, tá? Então ela vem aqui, ela sai dali, deixa escurinha essa beirada, como ela fez aqui, né, gente? Tá? E esse trabalho tá ficando bem interessante, essas dicas, porque a gente pode ver que no mesmo trabalho a gente pode fazer o uso de vários materiais, de várias técnicas e um resultado bem bacana, tá? Aqui então eu vou deixar essa sombrinha aqui, já que tá vindo essa luz aqui, né? Aí vou fazer essas pequenininhas aqui também, a beiradinha aqui, deixando como tá aqui embaixo, tá? Então tudo isso, gente, é interessante a gente ir sentindo o desenho, né, fazendo com calma pra gente ver se como é que vai sendo o resultado, que é esse que a gente quer atingir, tá? E assim vocês vão seguir, eu vou continuar fazendo mais um pedacinho agora da sombra dessa área do corpinho, né, dela com o cinza. Então eu volto a fazer na região aqui das
folhagens, o cinza claro novamente. Tá? Como eu falei para vocês, não tem necessidade de se preocupar com a direção. A gente vai colocando só, não se preocupem com esse risco mais escuro, porque eu vou fazer um detalhe ali de sombra. Tá? Então, em toda a região, eu vou fazendo um cinza clarinho de base. É um trabalho bem delicado, um trabalho calmo. E depois que vocês começarem a fazer uma folhinha num tom de lilás, as outras no outro tom, vocês vão mesclando as cores para ficar um trabalho como tá essa área aqui, nos 3 tons, de acordo com o que vocês vão escolhendo, para ficar uma coisa mais dinâmica, né? Não ficar uma coisa, um detalhe tão parado. Então, vou voltar aqui. Já fiz um pouquinho desse cinza. Vou fazer um pouquinho deste azul, né? Já tinha feito uma coisinha aqui, sempre de um lado, deixando uma luzinha do outro, fazendo essa região aqui, tá? E como eu falei pra vocês, é bacana a gente fazer vários tons, porque fica uma coisa mais dinâmica, uma coisa, um colorido bem trabalhado, tá? Gente, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do canal, que sempre que eu posso eu tô respondendo. Inscrevam-se aqui no canal para vocês estarem recebendo todas as novidades, tá bom? Esse passo a passo também está na minha Facebook page, que é Carval Studio by Carol Castilho. No meu Instagram, Carval_Studio. Eu já fiz mais uns coloridinhos aqui, agora eu vou fazer mais uma sombrinha, por isso que eu falei para não se preocupar com isso aqui, que eu já vou voltar nela. Eu faço esse tom próximo aqui dessa folhinha, porque é uma região que a folhinha tá praticamente encostada, né? Então eu vou escurecer um pouquinho. E como vocês viram que a dica dessa semana são as sombras com esses pontinhos, eu não preciso deixar o meu colorido forte, né? Como vocês viram aqui, que já deu uma sensação de volume, né? E quando chegar nessas outras regiões também, a gente vai fazer o colorido, e próximo aqui das folhinhas a mesma coisa, né? Então fica um trabalho delicado e mais uma dica, tá bom? Aqui para dar uma sensação do coloridinho dessas folhinhas, né? A gente pode pôr uns pontinhos. Ela também sugere que a gente complete um pouco essas folhas, né? Então, que se façam alguns detalhes aqui, alguns desenhinhos, como ela fez em outras áreas, né, nessas regiões aqui, aí fica a critério de vocês. Para quem não tiver a fine liner, não é problema, façam com ou a caneta de nanquim, ou com uma hidrocor, até mesmo com lápis preto. Eu acredito que seja só um complemento, tá? Então é a gente quem vai enfeitando um pouco mais essas áreas que interessam pra gente, tá? Uma outra sugestão que a Johanna dá para ter cuidado quando eu for usar as canetas hidrocor, a diferença dessas pontas, tá? Porque essa daqui da esquerda não fica um trabalho delicado e as fine liner ficam, tá? Então é só uma sugestão também, tá?
Por enquanto, o meu colorido vai ficando por aqui. Como eu falei para vocês, inscrevam-se no canal. Dúvidas, deixem aqui nos comentários, sugestões também nos comentários aqui do vídeo. Inscrevam-se. O passo a passo está na minha Facebook page, no Carvalho Studio, by Carol Castilho. E o passo a passo também no Instagram, Carvalho_Studio. Um beijo e até mais!